Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos compartilhar a palavra de Deus. Nós vamos ler hoje Mateus capítulo 13, versículo 31 e 32, que fala sobre a parábola do grão de mostarda. Então Jesus contou outra parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda que alguém semeia num campo. É a menor de todas as sementes, mas se torna a maior das hortaliças. Cresce até se transformar em árvore, e vêm as aves e faz ninho em seus galhos. O Senhor Jesus contou algumas parábolas para trazer ilustração sobre o reino de Deus. Nesta parábola, Jesus usa a figura da semente de mostarda, uma semente pequenininha, para comparar ao reino de Deus. É claro que Jesus não está dizendo que o reino de Deus é pequeno. O que ele está dizendo é que a inauguração do reino de Deus nesse mundo, aos olhos humanos, é como se fosse uma semente de mostarda, pequeno, e para muitos até desprezível. O reino de Deus começou com um bebê deitado numa manjedoura. E esse bebê nasceu em uma cidade pobre e em uma família pobre e cresceu como carpinteiro. Depois ele escolhe 12 discípulos, que na grande maioria eram pobres e até homens sem estudo. Aos olhos humanos, aquele reino que estava começando era pequeno e desprezível. Mas quando Jesus compara o reino de Deus com a semente de mostarda, ele está focando o poder do crescimento e não a pequenez. Até onde esse reino pode atingir. Eu quero destacar aqui então a primeira lição. O que é que Jesus nos ensinou com esta parábola? Em primeiro lugar, o reino de Deus, que parecia pequeno aos olhos humanos, cresceu e tomou uma dimensão inimaginável. Aquilo que começou com Jesus e alguns homens tornou-se gigantesco. Milhares e milhares e milhares de pessoas vieram para este reino. Discípulos, discípulas do Senhor Jesus. Homens, crianças e mulheres foram alcançados por este reino, o reino bendito de Deus. A igreja, que aparentemente era pequena e desprezível, enfrentou o império das trevas. O Coliseu, os leões, a espada, a perseguição não pôde parar a igreja do Senhor. A árvore cresceu, aquela pequena semente nasceu, cresceu e começou a produzir frutos no mundo inteiro. Bendito seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, o reino de Deus, que parecia pequeno e desprezível, cresceu, espalhou seus ramos e se tornou lugar de acolhimento para milhões e milhões de pessoas. O texto diz que as aves do céu fazem ninhos nessa árvore. Aves é o símbolo de pessoas que desprezavam, pessoas que perseguiam o reino de Deus, mas quando alcançadas pelo reino de Deus, encontraram no reino de Deus abrigo, onde elas podem descansar em segurança. E ninho elas podem ali fazer. Ninho é sinônimo de filhos. Em outras palavras, essas pessoas encontraram abrigo não só para si, mas também para os filhos. Um lugar seguro para depositar os seus filhos. Porque o reino de Deus é um reino de acolhimento, de pessoas que foram alcançadas, transformadas, resgatadas para a glória de Deus. Quais aplicações nós podemos extrair dessa parábola para a nossa vida? Não desanime. Continue plantando a semente no reino de Deus. Embora ela pareça pequena, ela vai crescer, ela vai germinar e vai se tornar uma árvore grande e produtiva, frutífera para a glória de Deus. Se você é o líder de um ministério e parece pequeno esse ministério, não desista. A semente vai crescer. Se você é pastor de uma pequena congregação, ou quem sabe de uma igreja pequena, não desanime. Deus está contigo.
plante a semente que, embora pareça pequena, ela vai crescer e vai transformar a cidade aonde você está. Os discípulos começaram com um pequeno grupo, tiveram problemas de relacionamento entre si, tiveram vários outros problemas que eu e você enfrentamos na luta da igreja diária. Quero concluir dizendo para você que o reino de Deus é imparável. Ninguém pode pará-lo. Ninguém pode impedi-lo de produzir, de frutificar, de crescer. Então anime-se, continue batalhando no poder de Deus, com a presença do nosso Mestre e Senhor Jesus, na unção do Espírito Santo. Coisas inimagináveis acontecerão. Creia, Deus é poderoso para fazer. Que Deus em Cristo nos ajude, nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.